Terra-média. Só de ouvir esse nome, a gente já pensa em elfos imortais, anões supervalentes, hobbits com uma coragem que nem eles sabiam que tinham. Esse mundo, que cativou gerações e milhões de pessoas, nasceu da mente de um único homem, J.R.R. Tolkien. E essa é a grande pergunta, né? De onde veio um mundo tão gigante, tão cheio de detalhes? A resposta, olha, não está em nenhum mapa antigo ou lenda esquecida. Ela está na vida do próprio Criador. Então, bora mergulhar nessa história para entender como as experiências mais marcantes do Tolkien acabaram construindo cada montanha, cada herói e até cada sombra da Terra-média. E para começar a entender a Terra-média, a gente precisa primeiro encarar a escuridão. Porque a vida do Tolkien foi desde muito cedo marcada por perdas e pelo trauma de uma das piores guerras que a humanidade já viu. Pensa só, a tragédia foi uma sombra na vida dele, desde muito, muito cedo. Com só 3 aninhos, ele perdeu o pai. Aos 12, a mãe. Ficou órfão. E como se não bastasse, veio a Primeira Guerra Mundial. Um verdadeiro pesadelo que levou quase todos os amigos mais próximos dele. Cada uma dessas perdas deixou uma cicatriz muito profunda. E essas cicatrizes ecoaram em tudo que ele criou depois. E ele não foi só um espectador. Como oficial de sinais na Batalha do Somme, Tolkien não só viu a guerra de perto. Ele viveu a guerra na sua forma mais brutal. O horror das trincheiras, a lama, a morte em escala industrial, tudo isso virou o dia a dia dele. Uma realidade que marcou para sempre a sua geração. E essa experiência tão brutal, ela tá lá escancarada na obra dele. Aqueles campos de batalha cheios de lama e horrores do Soma, eles são um espelho sombrio dos pântanos mortos de Mordor. Aquele lugar onde os rostos fantasmagóricos dos mortos aparecem para assombrar o Frodo. A conexão é direta. É impossível não ver. Mas olha que interessante. No meio de toda essa escuridão, Tolkien encontrou uma luz, o heroísmo. Ele passou a ter uma admiração gigantesca pelos soldados comuns, sabe? Pela coragem e lealdade daquela gente. E isso inspirou de um jeito profundo. E é exatamente por isso que os maiores heróis da Terra-média não são reis poderosos ou magos. São os hobbits. Gente comum, pequena, enfrentando um mal que parece invencível, mas com uma força de vontade que é simplesmente extraordinária. Mas, felizmente, a vida do Tolkien não foi só guerra e perda, né? Existia também uma luz muito poderosa. Um amor que se tornaria a base, o coração, de um dos mitos mais importantes de toda a sua criação. E a história de amor dos dois parece que saiu de um livro. É sério. Com 16 anos, Tolkien se apaixonou perdidamente pela Edith. Mas o tutor dele o proibiu de ter qualquer contato com ela até ele fazer 21 anos. E ele esperou, pacientemente. Na mesmíssima noite do seu aniversário de 21 anos, a primeira coisa que ele fez foi escrever para ela. E claro, o romance reacendeu na hora. Anos mais tarde, ele viu a Edith dançando numa clareira, e essa imagem, essa visão, foi o que deu origem à lenda de Beren, o mortal, e Lúthien, a elfa imortal. E a profundidade dessa conexão é algo eterno. É só olhar o túmulo que os dois dividem. Embaixo dos nomes deles estão lá, gravados na pedra, Lúthien e Beren. A história de amor real deles virou parte da mitologia que ele criou. É um testamento incrível de uma paixão que foi muito além da vida e da ficção. Ok, então a gente já viu a guerra, já viu o amor, agora vamos para outro pilar fundamental da criação dele. Porque além de tudo isso, a Terra-média foi construída sobre uma base acadêmica muito sólida. A paixão do Tolkien pelas palavras. Tolkien era um filólogo. O que é isso? Bom, pensa num arqueólogo, só que de palavras. Para ele, as línguas não eram só um jeito de se comunicar. Eram como fósseis vivos, sabe? Que guardavam dentro delas as histórias de culturas inteiras. E essa paixão de estudioso virou o grande motor criativo por trás de todo o universo dele. E essa citação dele resume perfeitamente o seu processo criativo, que era único. A maioria dos autores começa com uma história, um personagem. Tolkien não. Ele começava com uma palavra. Ele inventava uma língua inteira e aí se perguntava, que tipo de povo falaria essa língua? Onde eles viveriam? A história, a cultura, os mapas, tudo nascia a partir do som e da estrutura das palavras. É genial, né? E aqui a gente vê isso na prática. Por exemplo, uma linha lá do poema épico Beowulf menciona Yelf e Orcneias, e daí nasceram os elfos e os orcs. E o nome do dragão, Smaug, vem de uma palavra germânica antiga que significa espremer-se por um buraco. É quase uma piada de professor. E um anel. A inspiração pode ter vindo de um anel romano amaldiçoado que ele mesmo estudou.
O mundo dele foi todo construído com ecos do nosso próprio mundo. Então, juntando tudo, a perda, o amor e as palavras, foi com esses fios que Tolkien teceu o seu mundo. O que começou como um projeto super pessoal, quase acadêmico, acabou virando um fenômeno cultural gigantesco. Um fenômeno que ia redefinir o gênero da fantasia para sempre. Olha, antes do Tolkien, fantasia era um gênero de nicho, bem pequeno. Depois dele, explodiu, virou um gigante. Ele não só escreveu fantasia, ele praticamente definiu o que é fantasia para a era moderna. Ele criou o molde, o padrão, para o que a gente hoje chama de alta fantasia. E o legado dele vai muito, mas muito além dos livros. Ele revolucionou os estudos acadêmicos, inspirou bandas de rock, filmes que quebraram recordes de bilheteria. O nome dele está em montanhas aqui na Terra e até numa lua de Saturno. Dezenas de espécies de animais e plantas foram batizadas com nomes dos personagens dele. E sim, até uma gigante de tecnologia lá do Vale do Silício tem o nome de um dos seus artefatos mágicos. A influência dele é, literalmente, de outro mundo. No fim das contas, a história do Tolkien revela uma verdade muito poderosa. Os mundos mais fantásticos que existem nascem das experiências mais humanas de todas: a dor, o amor, a perda, a paixão. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se o universo inteiro pôde nascer da vida de um único homem, que mundos incríveis será que estão esperando para nascer a partir das nossas próprias histórias? Quando a gente pensa em J.R.R. Tolkien, a gente pensa numa história fantástica, certo? Mas ele foi muito além. Ele, na verdade, construiu um universo do zero, com história, geografia e até mesmo línguas próprias. Vamos entender como um professor de Oxford acabou se tornando o grande arquiteto da fantasia como a gente conhece hoje. E olha só, logo que os livros saíram, o jornal Sunday Times já soltou essa. Eles perceberam na hora o tamanho do impacto cultural que a obra de Tolkien iria ter. Dali pra frente, o mundo da literatura nunca mais seria o mesmo. A influência dele foi tão gigantesca, mas tão gigantesca, que dá para dividir a história da fantasia em duas eras. Antes de Tolkien e depois de Tolkien. Ele não só entregou uma história que a gente ama, mas ele criou um manual, um modelo de como construir mundos que inspira escritores até hoje. Mas para sacar de verdade a genialidade do Tolkien, não adianta só ler O Hobbit ou O Senhor dos Anéis. O legado dele é muito, mas muito maior. Claro, a maioria de nós conhece esses livros, né? São os clássicos, a porta de entrada para a Terra-média. Juntos, já venderam mais de 160 milhões de cópias pelo mundo. É muita coisa. Só que essas histórias, elas são só a pontinha do iceberg. Existe toda uma mitologia gigantesca por trás que o filho dele, o Christopher Tolkien, passou a vida inteira organizando para a gente poder ler depois que o pai se foi. E todo esse universo ficcional, esse conjunto da obra, tem um nome: Legendário. Muitos dizem que esse era o verdadeiro trabalho do coração dele. E isso tudo leva a gente a uma pergunta bem importante. O que leva alguém a criar um mundo com esse nível de detalhe? Qual era a motivação por trás de tudo isso? E a resposta, olha, pode surpreender. Não tem a ver com as grandes batalhas ou os heróis. Tem a ver com algo muito mais pessoal e até inesperado. O próprio Tolkien revelou o segredo numa carta. A Terra-média foi criada, antes de mais nada, para ser um lar para as línguas que ele inventava. Pensa só, a história veio para servir à linguagem, e não o contrário. Isso é incrível! Essa prática, que ele batizou de glossopeia, era a grande paixão dele. Um hobby que ele levou pela vida inteira. Ele mesmo chamava de seu vício secreto. E não era brincadeira, não. Ele não criou só umas palavrinhas. Tolkien desenvolveu pelo menos 15 idiomas diferentes, cada um com sua própria gramática, sua própria sonoridade. As duas línguas élficas mais famosas, o Quenya e o Sindarin, por exemplo, foram inspiradas em línguas reais, como o finlandês e o galês. Ok? Então a gente já entendeu que as línguas foram a base de tudo. Mas e os temas da história? Companheirismo, sacrifício, a dor da perda. De onde veio tudo isso? Bom, veio da vida do próprio autor. Olhando para a linha do tempo da vida dele, a gente vê dois pilares gigantescos: uma carreira acadêmica brilhante e o impacto profundo e terrível da guerra. Ele era um filólogo super respeitado, um especialista em línguas antigas. E ele não guardava suas ideias só para si. Ele fazia parte de um grupo de amigos escritores, os Inklings, que incluía ninguém menos que C.S. Lewis, o autor de Nárnia. Imagina o papo nesse grupo. Mas a vida dele também teve um lado muito duro.
Como soldado na Primeira Guerra, ele passou por coisas devastadoras. Ele sobreviveu à Batalha do Somme, uma das mais sangrentas da história, mas perdeu lá alguns dos seus melhores amigos. E essa tragédia marcou a escrita dele para sempre. E é aqui que a gente vê a conexão de forma brilhante. Muita gente enxerga o retorno dos hobbits por Condado não como um final feliz e simples, mas sim como um retrato muito sensível e realista do trauma de quem volta da guerra e descobre que o mundo e a pessoa que ela era nunca mais serão os mesmos. Então, ao juntar mitologia, a paixão pelas línguas e a sua própria experiência de vida, Tolkien não só escreveu uma baita história, ele acabou criando a planta baixa, o projeto para todo um gênero literário. Esse método dele se tornou a referência, o padrão de qualidade para a fantasia épica. Ele mostrou que, para um mundo parecer de verdade, ele precisa ter uma história profunda, uma voz própria e, claro, um lugar no mapa. E o legado dele está por toda parte. É só olhar em volta. Da literatura ao cinema, passando pelos games, a influência de Tolkien está no DNA da cultura pop moderna. Foi ele que mostrou que criar uma língua é, no fundo, criar uma cultura inteira. E tudo isso nos leva a uma última reflexão sobre a natureza do trabalho dele. O próprio Tolkien dizia que suas histórias não eram alegorias, ou seja, não tinham uma mensagem única e fechada. Ele dizia que elas eram aplicáveis. Cada pessoa que lê pode encontrar ali os seus próprios significados, as suas próprias conexões. E isso deixa uma pergunta no ar. A Terra-média é uma fuga do nosso mundo ou é, na verdade, uma lente poderosa para a gente conseguir entendê-lo melhor? E aí? Bora mergulhar fundo em O Senhor dos Anéis? Hoje, a gente vai além da jornada do Frodo para desvendar as camadas mais profundas que fizeram dessa obra um ícone absoluto. Vamos descobrir a história por trás da história? Ah, todo mundo conhece essas paisagens, né? A Terra-média é um lugar que vive na nossa imaginação, seja pelos livros ou pelos filmes. Mas olha, a história de como tudo isso foi criado é uma jornada tão épica quanto a do próprio Frodo até a Montanha da Perdição. Pensa só, mais de 160 milhões de cópias vendidas. A escala do sucesso é simplesmente inegável. O livro se tornou um gigante da literatura e um fenômeno cultural que atravessa gerações. Tá, mas o que faz essa saga ser tão atemporal mesmo? A resposta não tá só na aventura, não. Ela tá nas experiências, nas paixões e na mente brilhante do criador J.R.R. Tolkien. E é isso que a gente vai descobrir agora. E o primeiro capítulo dessa história toda, ele não começa num reino de fantasia, não. Começa num lugar bem mais sombrio, nas trincheiras de uma das guerras mais brutais da história. É impressionante ver como a vida do Tolkien e a criação da obra-prima dele estão, completamente entrelaçadas. Imagina só, enquanto o mundo real estava afundando nas sombras da Segunda Guerra Mundial, ele estava escrevendo sobre a Grande Guerra do Anel. O caos, a perda, a brutalidade, nada disso era só fantasia para ele, era parte da realidade que ele viveu. Mas, olha que interessante, o próprio Tolkien não gostava da ideia de que o livro era uma alegoria direta da guerra. Ele não queria dizer que Sauron era o Hitler, por exemplo. Em vez disso, como ele mesmo admitiu, a experiência da guerra inevitavelmente moldou os temas e as emoções profundas da história. E é exatamente aí que a gente sente a influência da guerra, sabe? Na lealdade inabalável do Sam, no trauma do Frodo que, vamos combinar, nunca se cura de verdade, na coragem de lutar mesmo sem esperança. Tudo isso ecoa a realidade de um soldado. É um reflexo da experiência humana no meio de uma história que, de resto, é cheia de esperança. Só que, por mais que a guerra tenha sido uma influência gigantesca, ela não foi a semente de tudo. Não mesmo. A verdadeira origem da Terra-média vem de algo muito mais profundo para o Tolkien, algo que já existia bem antes dele sequer pensar em guerra. Muita gente pensa que tudo começou com a jornada do Frodo, né? Mas não foi. Outros talvez pensem naqueles mapas super detalhados que ele desenhou, mas a geografia também veio depois. A base de tudo, a faísca que acendeu esse universo inteiro, foi uma paixão: as línguas. Para ele, essa tal de glossopoia era bem mais que um hobby. Era quase uma obsessão, desde que ele era adolescente. Ele não estava só inventando palavrinhas soltas, não. Ele construía gramáticas inteiras, sons, a evolução histórica das línguas dele, com a mesma seriedade de um linguista de verdade.
E aqui está o pulo do gato dito pelo próprio Tolkien. Ele precisava de um povo para falar as línguas que ele criava. E esse povo precisava de uma história. A Terra-média inteira, gente, foi o palco gigantesco que ele montou só para que as criações linguísticas dele pudessem respirar, sabe? Viver. E ele não fez isso de qualquer jeito, não. O Quenya, por exemplo, tem uma sonoridade toda inspirada no finlandês, uma língua que o Tolkien simplesmente amava. Já o Sindarin tem uma musicalidade que lembra o galês. Cada língua tinha uma alma, uma estética própria. Então foi esse nível de detalhe, essa profundidade que ninguém nunca tinha visto antes, que acabou criando um modelo, né? A Terra-média não era só mais uma historinha, era um mundo vivo. E o impacto disso simplesmente redefiniu o gênero de fantasia para sempre. Pensa aí em Dungeons and Dragons. Elfos, anões, orcs, halflings. Até a ideia de formar um grupo de aventureiros com raças e classes diferentes veio direto da Sociedade do Anel. O D&D basicamente popularizou o que o Tolkien inventou. Até gigantes como o George R.R. Martin, de Game of Thrones, beberam dessa fonte. Ele mesmo já disse que se inspirou na estrutura do Tolkien. Sabe? Um grupo que começa junto e depois se espalha pelo mundo. E ele também aprendeu a usar a magia de um jeito mais contido, como uma força antiga, misteriosa, e não como uma solução fácil para tudo. E claro, a influência linguística dele é, nossa, imensa. Quando a gente ouve o Klingon em Star Trek ou o Dothraki em Game of Thrones, a gente está vendo o legado do Tolkien em ação. O que ele fez foi estabelecer um novo padrão. Ele mostrou que criar uma língua é criar uma cultura inteira. Uma língua não é só um monte de palavras. Ela carrega história, poesia, uma forma de ver o mundo. E o Tolkien entendeu isso melhor do que ninguém. Ok, mas por quê? Porque décadas e décadas depois, essa história ainda mexe tanto com a gente. É porque, no fundo, por baixo de toda a mitologia, das línguas, das grandes batalhas, a história é sobre nós. É sobre a amizade que segura nossa barra, sobre o sacrifício por algo maior, sobre ter esperança mesmo quando tudo parece perdido. É sobre aquela luta universal entre a luz e a escuridão que acontece dentro de cada um de nós. E talvez essa seja a grande mensagem no final das contas. Que mesmo as pessoas mais comuns, os hobbits do nosso mundo, sabe? Podem enfrentar os maiores males e mudar o rumo da história. Uma ideia que é e sempre vai ser profundamente inspiradora.